18h37, agora sim, Radar de Notícias está de volta para o terceiro e último bloco, que é sempre o oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o nosso apoiador histórico e companheiro aqui do Radar de Notícias há tantos anos, seu Manuel. Neste momento, no último bloco do último programa da semana, eu tenho o prazer e a satisfação de dividir a bancada com o Dr. Laércio Sandes, vereador pela União Brasil, que volta aos nossos estúdios aqui para uma entrevista que eu tenho certeza que será bastante proveitosa. Vereador, é sempre um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, André, boa noite. De fato, é uma satisfação também da minha parte, sempre que convidado, estar aqui com vocês, dialogando e falando sobre nossa cidade. Vereador, evidentemente que nós vamos falar sobre questões mais concretas de projetos de lei, falas, posicionamentos que o senhor sempre tem e são enfáticos na tribuna da Câmara, mas eu quero começar a nossa conversa resgatando a mensagem do nosso telespectador, por favor, produção, o João Vitor Reis, que eu ia já abrir a nossa entrevista dessa forma, que olha o que o João Vitor pergunta o seguinte, vereador, não exatamente para o senhor, mas tem tudo a ver com a nossa conversa aqui. Existe um conselho de ética na Câmara? Nunca vi tanta tolerância com baixarias. E eu selecionei essa pergunta para pedir para a nossa produção selecionar, porque ontem mesmo o senhor voltou à tribuna e lembrou que mesmo durante uma votação que deveria ser pacífica e sem sobressaltos, uma homenagem a Edson Arantes do Nascimento, sim, a Câmara se transforma em palco para baixarias. E não faz tanto tempo, 2 vereadores, colegas do senhor, tiveram que ser apartados porque quase foram às vias de fato. Vereador, o Conselho de Ética da Câmara dorme em sono profundo, a Câmara está sendo leniente, até que ponto vai a Câmara com essas confusões? A Câmara é composta por algumas comissões permanentes e dentre as quais, inclusive, como muito bem colocado por você, nós temos a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Essa comissão ela tem por prerrogativa, tem por atuação, quando provocada, tomar providências sobre questões de comportamento, convivência interna e especialmente no dia a dia do plenário do Legislativo. Realmente é desconfortante no dia a dia que nós estamos vivenciando, principalmente nesses 2 meses para cá, por conta de que algumas posturas, e não é postura só de vereador, postura de quem frequenta o plenário, tem agido de forma exacerbada, de forma desproporcional, e isso tem incomodado não só a mim, como praticamente 80% dos pares. Eu não digo 100% porque eu não consultei a todos, mas eu ouso afirmar que 80% dos colegas vereadores têm se sentido desconfortado com toda a situação que tem vivenciado o dia a dia do Legislativo, muitas das vezes discussão de assunto que não é de interesse da cidade, às vezes pauta que envolve o governo americano e não envolve a situação guarulhense. E às vezes são colocações de forma, no falar e no interpretar de forma agressiva e que a gente nunca vivenciou esse dia a dia do Legislativo. Então isso preocupa muito, eu tenho cobrado bastante dos pares, tenho me posicionado quando a irritação da gente passa um pouco do limite, porque a nossa aceitação de todos esses comportamentos vai até um certo ponto, mas chega a determinado instante que você tem que se posicionar também para cobrar uma postura, inclusive, do presidente, e o presidente tem agido de forma muito assintosa, tem procurado trazer a questão para a média do comportamento, de forma que eu espero que isso se acomode tão breve, porque se não acontecer, de fato, vão haver eventuais representações na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, e se isso acontecer, André, tem um rito próprio. Não cabe eu, você, A, B ou C fazer uma representação para a Comissão de Ética, que não é assim que funciona. Você apresenta à Câmara Municipal uma representação, ela sobe para o presidente. É igual quando você vai tratar de um impeachment de um prefeito, de um presidente, de um governador, etc. Então, o presidente da casa tem que verificar se os ritos, se os requisitos formais estão completos. Se estiver completo, aí é encaminhado para a comissão, é instaurado o processo disciplinar, a eventual acusado, vamos assim dizer,
ele é intimado, tem o prazo para defesa, o princípio do contraditório, aí a comissão vai fazer o seu juízo de valor e, se for o caso, aí depois segue para o plenário para decidir pelo que deve ser encaminhado. Mas isso é o rito, né? A gente tem trabalhado para que, de fato, isso não aconteça, para que quem está vereador há pouco tempo venha compreender que ali é uma casa de parlar, de discutir os temas da cidade e que nós temos que conviver com as diferenças. A diferença seja do centro, do meio, da esquerda, da direita, de cima, de baixo, nós precisamos conviver com todas as diferenças, inclusive no sentido social. Quem tem uma vida passada mais tranquila, outros mais sofrida, outras em situação muito mais confortável. Então a gente precisa conviver com todo esse cenário, porque esse é o espírito do legislador quando da Constituição de 1988, quando recriou naquela Constituinte as casas legislativas brasileiras, que é composta por leigos em nome da população, alguns de formação A, B ou C, e talvez alguns sem tanta formação. Então esse é o retrato da sociedade. Só que esta sociedade ali representada precisa se respeitar, porque é uma casa de leis, uma casa de discutir os temas da cidade. Então ali não é um ringue, então nós não podemos estar ali para alguém querer atentar contra a vida do outro, seja física, psíquica ou moralmente. Em certos momentos isso tem ocorrido, a gente tem cobrado, inclusive do presidente, para que as votações, os encaminhamentos, não se fuja do tema. Se eu estou discutindo um projeto que trata da saúde, eu não posso chegar lá, dentro desse projeto da saúde, e tratar de esporte, porque senão aquele que está acompanhando a vida do legislativo, a população já não acompanha. Exato. Em sua grande maioria. E aquele que se predispõe a acompanhar, se ele vê essa situação tão distorcida, vai ficar mais perdido ainda. Então, acho que o legislativo ele precisa ser mais didático para que a população possa acompanhar e cada dia mais o povo, de um modo geral, possa se interessar pela vida legislativa, pelas discussões dos temas da cidade e não somente em período eleitoral. Então, eu acho que, da minha parte, é um puxão de orelha sempre para o legislativo para que nós venhamos melhorar esse nível e não tenhamos que ter que enfrentar um processo de advertência, suspensão ou até mesmo cassação de algum vereador. O senhor tem absoluta razão, porque atrapalha inclusive o trabalho da imprensa. Você vai ali eventualmente produzir um conteúdo sobre determinada votação e aí o parlamentar pede a palavra para encaminhar a votação e passa a falar sobre Trump, Hamas, Lula, Boulos. Não agrega. Não agrega nada. Não faz nenhum sentido e confunde. Você Isso. Fica desavisado, vai pegar um copo de água e fala, mas onde que o Hamas entrou nessa história? Exato. Então é lamentável sobre todos os aspectos. Vereador, queria aproveitar, né? O senhor vem aqui ao nosso programa dia 3 de abril, ontem uma data muito importante, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e lá em 2013, no seu primeiro mandato, à época ainda um projeto de lei, o senhor propôs incluir aqui no calendário da nossa cidade o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né, para fazer parte, constar no calendário oficial da nossa cidade. Dia de ontem, iniciativa do vereador Lércio Santos. E também no dia de ontem, o prefeito Lucas Sanches anunciou a construção de um mega centro de referência ao autismo aqui na nossa cidade. Então, até olhando pelo retrovisor, essa iniciativa do senhor que remonta a mais de 10 anos, o que isso significa para o senhor, alguém que foi fundamental nessa iniciativa, saber que agora podemos ter nos próximos anos aqui na nossa cidade um grande centro de referência para o autismo? Eu disse, como eu falei ontem na Câmara, André, isso é muito positivo, essa discussão a nível de legislativo, de leis, propostas, ideias. Ainda em 2013, nós passamos aí de 12 anos de lá até aqui, apresentei naquela época uma lei simples, uma proposta de lei para incluir no calendário da cidade a discussão, a lembrança do Dia Internacional da Causa Autista. No mundo todo, desde 2007 aproximadamente, a ONU vem cada dia mais intensificando a discussão que nós precisamos ter. Já houve diversas ações judiciais, Brasil afora aí, principalmente por parte do Ministério Público, cobrando do Estado, aqui no Estado de São Paulo também aconteceu, políticas públicas afirmativas e efetivas para a causa autista. A gente sabe que os governantes, de um modo geral, e Guarulhos não é diferente, o orçamento sempre foi e é curto, então para você fazer políticas públicas, você precisa escolher, definir prioridades.
Naquele momento que eu passei a estar vereador, era governado pelo ex-prefeito Sebastião Almeida, e não havia uma intenção muito clara para a questão do autismo na cidade, como também outras questões de inclusão, síndrome de Down e outros problemas que a gente enfrenta no dia a dia da cidade, e não tinha política efetiva. Aí veio o governo Guti, da mesma forma, começou a querer caminhar, algumas entidades foram privilegiadas para se tornarem parceira da prefeitura e da cidade para atender a questão, mas a gente sabe que é muito pouco. A gente precisa de política muito mais abrangente, com orçamento próprio, e não aquela que fica mendigando porta a porta nas secretarias, e muitas das vezes você tem um determinado núcleo familiar que é abandonado porque o poder municipal não consegue desenvolver uma política afirmativa. Então, essa ideia proposta e anunciada ontem pelo prefeito Lucas é muito relevante, é importante. Eu conheço a área, que no momento lá atrás foi utilizado pela Associação dos Polícia Militar, ali atrás do céu Ponte Alta, naquela região. O local é bem propício e eu faço voto que essa ideia saia do papel, nós venhamos ter um bom orçamento para, de fato, fazer um trabalho de referência na cidade de Guarulhos e que se torne realmente, dentro dessa palavra referência, um exemplo para outras cidades, não só da região metropolitana, a própria capital paulista, como outras cidades brasileiras, porque, infelizmente, nessa minha trajetória aí de pouco mais de 16 anos na política da cidade guarulhense, eu me deparo, André, já me deparei, inclusive no exercício da advocacia, com muitas crianças com constatação do autismo. Cada dia mais isso tem permitido, com a propagação da questão autista, até o preocupar das famílias. Sim. Antes você tinha uma criança com algum problema, o pai falava, não, ele tem deficiência, ele tem problema mental. E não é, na verdade algum outro problema que poderia lá atrás, eu digo há 20, 30 anos atrás, inclusive na minha família tive situação assim, então há 20, 30 anos era assim. Então cada dia mais hoje, o Estado se aproximando da população, permite que com essas pessoas possa levar seus filhos, seus familiares para constatar tais circunstâncias e a partir daí dispormos de políticas públicas inclusivas, afirmativas, que é o que a gente espera. A gente precisa usar o recurso público, o dinheiro público com qualidade. Então eu parabenizo aqui de público mais uma vez o prefeito Lucas. Essa é uma ideia plausível, possível de ser executada. Nossa cidade tem recursos, tem dinheiro para tal, e é só saber direcionar esse recurso com qualidade. Então foi muito oportuno na data de ontem, se eu não me engano, André, desde que eu estou na Câmara, foi a primeira sessão que aconteceu exatamente a data e coincidiu com uma sessão, então foi bastante oportuno. Então eu só conclamo que não é uma ideia só do prefeito, é de toda a cidade, e nós precisamos valorizar essas ideias positivas, porque eu não preciso, você não precisa, André, mas nós temos uma população carente e que precisa de políticas inclusivas, e a questão do autismo precisa ser dada uma atenção muito grande. Então, felizmente, essa ideia do prefeito é maravilhosa e vamos torcer que saia do papel tão logo. Verdade, eu subscrevo o que o senhor acabou de dizer. Precisamos torcer para que as boas iniciativas deem fruto aqui na nossa cidade. Sim. Vereador, vamos falar um pouquinho sobre finanças aqui da nossa cidade. Eu presto sempre muita atenção nas falas que o senhor faz na tribuna e aqui talvez eu erre um pouco o recorte temporal, mas há cerca de talvez 40 dias, o senhor foi à tribuna e falou sobre, o senhor disse que recebeu a informação de que os fundos municipais da cidade de Guarulhos teriam sido zerados sob a gestão do prefeito Guti. Até aproveitando o senhor que é advogado, e pode nos ajudar com isso, queria que o senhor primeiro explicasse na sua resposta o que são os fundos municipais, que é uma verba carimbada para aplicação nas áreas previamente designadas, e diante dessa informação de que o senhor recebeu, de que esses fundos teriam sido zerados, o que já se sabe de concreto sobre isso e que tipo de providências o senhor já tomou ou pretende tomar? É o seguinte, André, eu fiquei sabendo, dentro das diversas informações que a gente está indo atrás, de que o ex-prefeito Guti, utilizou os fundos municipais. Primeiramente, esclarecer para a população o que é o fundo.
Nós temos, por exemplo, o Fundo Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, quando uma empresa, qualquer um de nós recebe uma multa porque fez a poda de uma árvore, derrubou uma árvore, alguma coisa dessa natureza, ou está fazendo uma obra lá e não tirou a licença ambiental, essas multas, esse recurso ou parte desses recursos vão para o Fundo Ambiental. Então, este recurso lá, estando no Fundo Ambiental, tem uma conta no banco exclusiva, específica, do Fundo Ambiental do Meio Ambiente. Assim, o Fundo de Trânsito, o Fundo da SDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Fiscalização, nós temos aí uns 15, 20, não lembro o número certo, de fundos na cidade. Estes fundos, eles têm finalidade específica. Por exemplo, o Fundo Ambiental pode ser utilizado para a compra de viatura, para a compra de equipamentos, para atender a própria questão do ambiente da cidade de Guarulhos. Para que o prefeito possa utilizar esse recurso de forma diferenciada, existem algumas regras a serem atendidas. Não é de forma indiscriminada. E essa informação que nos chega é de que esses fundos foram zerados. E por que o prefeito zerou esse fundo? Porque no último ano de governo, o gestor, o prefeito, não pode deixar dívidas para o prefeito seguinte. Se ele deixa dívida, diz a lei de responsabilidade fiscal que ele precisa dizer qual é o dinheiro que vai estar disponível ou que está disponível para pagar aquelas contas. A informação que eu tenho, ainda não oficializada, mas já busquei informação, André, de que o prefeito Guti deixou em torno de 950 milhões, repito, de restos a pagar para o atual prefeito Lucas. Deixou, por exemplo, 50 milhões com o fornecedor dos uniformes das nossas crianças. E por aí vai outras despesas que totalizam esses 950 milhões. Então, no afã do desespero, o prefeito acabou utilizando tudo que tinha e o que não tinha. A exemplo dos 60 milhões que o governo do estado de São Paulo encaminhou em agosto passado para Guarulhos. Nós aprovamos uma lei para que parte desse recurso fosse encaminhado para o Hospital JJ para fazer o Hospital da Mulher. O prefeito Guti utilizou esse recurso também para pagamento de outras despesas. E o recurso que nós tínhamos para terminar os últimos andares do Hospital Pimentas e também a questão do Hospital da Mulher, junto ao Hospital JJ, ali na região do Jardim Paravente, não temos mais esse recurso. Então, o ex-prefeito Guti, de forma bastante assintosa, de forma bastante irresponsável, usou o que tinha e o que não tinha. E essa questão dos fundos, nós estamos apurando, já requisitei informações e eu acredito que aí dentro de uns 30 dias teremos todo o relato e aí a partir desses fatos, se procedente for, oficialmente falando, de acordo com a regra, de acordo com as leis, aí nós tomaremos as providências, seja a nível de Câmara Municipal, André, seja a nível de Ministério Público, inclusive. Se for pertinente, inclusive, envolver o Ministério Público Federal, porque a depender da situação e tem repasse de verba federal, então alguns fundos podem ter recebido verba federal. E aí também o Ministério Público Federal terá que tomar providência, levaremos ao Tribunal de Contas do Estado, todas as formas possíveis. O que nós não podemos, eu já disse isso em outras oportunidades, é ficar quieto, porque quando a gente fica quieto, aí você se mostra um legislativo que concorda com esses equívocos. Errar pode acontecer, agora de forma dolosa, porque o prefeito sabia que não podia, então se utilizou foi de forma dolosa, então nós precisamos buscar nos termos da lei que seja tomadas devidas providências e cabe a nós não só apurar esses fatos que chegou mediante denúncia na Câmara Municipal, mas de forma formal, com esses dados, aí sim tomar as providências que cabem. É aí que cabe a reflexão por parte de todos nós, né? Perceba quanto de energia a Câmara Municipal gasta com coisas que não agregam absolutamente nada. Banais, né? Banais, discussões que não levam nada a lugar nenhum, enquanto passa batido ou é pouco explorado, até fazendo uma meia-culpa por parte da imprensa, por nós mesmos, esse tipo de coisa. 950 milhões de restos a pagar, dívida para tudo quanto é lado, uso supostamente indevido de recursos e nós não damos a devida atenção. Isso deveria mobilizar a todos e eu quero deixar aqui colocado, vereador, quando o senhor tiver
posse dessas informações, Sim. a menos que seja algo sigiloso, que não se possa, que o senhor, se puder, compartilhe esses dados conosco, porque o nosso dever aqui enquanto telejornal é levar informação para a população e 950 milhões de reais não é qualquer troco. Não. E a gente precisa saber por que Guarulhos chegou a esse ponto. Nós estamos falando de quase R$ 1 bilhão. Não é um cheque especial ali de 50, 100 mil reais em uma grande empresa. Nós estamos falando de uma verba muito grande, significa que o prefeito deveria ter contingenciado, ou seja, ter reduzido certos investimentos, certos gastos, André, no último semestre. Mas com afã e no desespero de eleger o candidato do ex-prefeito, a gente sabe que o candidato dele não foi exitoso na última eleição, acabou colocando a cidade em maus lençóis. E esse mau lençóis, André, traz problema para a atual gestão, porque nesses 60 dias úteis aí que nós temos de governabilidade do prefeito Lucas, sabemos e não se tem dúvida de que as dificuldades são muito grandes, mas fruto de um problema do passado e que nós estamos penando aí com o desgoverno, que foi o governo Guti, que eu fui muito crítico, e não crítico à figura, à pessoa do Guti, mas a forma que foi conduzido os interesses da cidade. O senhor tem razão, vereador. Girando um pouco aqui a nossa pauta, pergunta do nosso telespectador para o senhor. Boa noite. James Medeiros, um abraço para o nosso telespectador. Como o Sandes é presidente da CCJ, gostaria de saber dele em que pé está a reestruturação dos cargos da Câmara, já que o prazo para a solução é agora em abril. Esse assunto está sendo discutido pela presidência, está sendo avaliado pela presidência. Eu, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, de forma oficial, como o internauta perguntou, nós não temos nenhum projeto de lei que chegou na Comissão de Constituição e Justiça, de forma que eu não posso me manifestar oficialmente por conta de que nós não temos nenhum projeto ainda protocolado ou encaminhado para a comissão ou até mesmo na casa. Então, nós sabemos que temos esse prazo, dentro desse mês de abril, muito que certo, tudo isso vai ser resolvido, mas na CCJ nós ainda não temos nenhum projeto protocolado dessa natureza. Outra pergunta da audiência, que atende pelo nome de meu pai, José Siqueira. Se não podia usar, voltando ao tópico dos fundos especiais, quem autorizou esse uso? Aí que está a questão, se foi o secretário A, secretário B, porque são várias secretarias, se foi o diretor A, se foi o diretor B, se soltou algum decreto, esse decreto é ilegal. Então nós temos que aprofundar, porque a máquina pública, o município, ele é muito grande. Então não dá para você imaginar que foi isso ou foi aquilo. Por exemplo, André, essa informação dos 60 milhões do governo do estado que veio para a questão do Hospital Pimentas e do Hospital da Mulher, quem informou para a gente na Câmara, foi na última prestação de conta do terceiro... De 24, de 24, foi o secretário de Saúde. Márcio Chaves. Porque é a informação que a gente ainda não tinha. A gente só vai ter oportunamente quando tiver acesso às contas do município e que será auditada pelo Tribunal de Contas, porque toda conta do prefeito vai para o Tribunal de Contas, é auditada depois de 1 ano e meio, 2 anos, que volta para a Câmara aprovar ou reprovar. Mas, de forma antecipada, o secretário trouxe essa informação. E, assim, outras informações acabam vindo para a gente de forma imediata ou algum tempo depois. Porque quem está acompanhando, às vezes tem a impressão que a gente está acompanhando toda a conta corrente da prefeitura, todo o lançamento, e não é assim. Só checando o extrato, né, vereador? Não é assim. É difícil. E o que torna mais grave essa situação também, né, que os vereadores, em sua grande maioria, a câmera, a produção aqui, ó, desculpa, aí, agora sim, a boa parte dos vereadores fizeram campanha falando sobre a verba dos hospitais. Sim. E o dinheiro. Sim. Então, foi convocada sessão extraordinária, a oposição, a situação, ou seja, os 34 vereadores, de forma sensata, estiveram lá. Por quê? Porque a causa é nobre, o assunto é nobre e aprovou. Poxa, nossa cidade, ela não é referência no tratamento do câncer. A referência de Guarulhos, onde que é? É Mogi das Cruzes. Então, esse seria um diferencial que Guarulhos passaria a ter preponderância nesse tratamento, principalmente, notadamente, no tratamento do câncer da mulher.
mas aí de forma irresponsável, de forma moleque, desculpe assim falar, mas de forma moleque, porque para mim isso aí não é papel de gente grande em termos de atuação pública, ele utiliza o recurso de forma irresponsável. Poderia sim ter encaminhado um projeto de lei para a Câmara e de repente ter remanejado o recurso, alguma coisa dessa natureza, mas não, pegou todos nós de surpresa. Vamos ficar quieto? Claro que não. Não pode. Temos que aprofundar essa situação. Vereador, eu sei que é difícil dizer para o senhor separar o Laércio vereador do Laércio advogado, mas tentemos aqui, quero ouvir a opinião do senhor. Já perguntei isso, por exemplo, para o seu também colega advogado, Daniel Alves Capivara, a opinião dele sobre a viabilidade, a pertinência, a legalidade do governo Lucas Sanches ter optado, caminho que não seguiu, de um contrato emergencial para o tapa-buraco, ao invés de esperar a licitação. O senhor já estava aqui no nosso programa, nós exibimos vídeos, e vídeos como esse que nós exibimos hoje, nós recebemos aos montes. Mas tem muita gente que diz que o tapa-buraco não é calamidade, portanto não se enquadra no rol de medidas que poderiam, medidas que caibam, para as quais caibam o contrato emergencial. Nesse caso, o senhor via viabilidade jurídica, pertinência jurídica, ou o contrato emergencial não era a melhor coisa a ser feita e tinha que se esperar a licitação mesmo? Olha, André, eu vou falar de fato como advogado. Se eu estivesse assessorando o prefeito, estivesse orientando, duas medidas que ele adotou e que eu tomaria o mesmo caminho. A obra do Bacrivu, que ele suspendeu as obras, porque existe a suspeita de que o pagamento foi além da conta e o serviço não foi totalmente executado até aqui. Então ele precisa dividir o que foi do governo anterior e o que ele vai cumprir daqui para frente, para que não fique caracterizado de que ele é responsável pelo desmando do governo do Guti. Da mesma forma, a questão dos tapa-buracos. Tapa-buracos não é algo que surgiu de hoje para amanhã. Isso é algo que poderia ter sido planejado ao longo de 6, 10 meses para cá, para que nós tivéssemos um contrato em continuidade. Mas o prefeito Guti foi maldoso. Ele fez com que todos esses contratos, ou em sua boa maioria dos contratos, tivesse o seu vencimento junto com o seu governo. Para deixar o próximo governante abandonado, ao relento, né? Eu sei que o ex-prefeito Guti governou com diversos contratos emergenciais, bastante questionável, né? Se você tiver uma calamidade pública, de problema de saúde, aí se justifica um contrato emergencial. Como jurista, como advogado, eu não compactuo de algumas ideias de que ele poderia assinar um contrato emergencial. Ele poderia, mas também irá responder nos termos da lei. E ele, de forma cautelosa, não querendo incorrer em responsabilidade, inclusive do ponto de vista administrativo, ele segurou essa situação, está correndo o processo licitatório, acredito que esse mês de abril isso se resolva. Tá certo aí, tá vendo? Mais uma opinião referendada de quem fala com conhecimento de causa. E eu devo admitir, vereador, eu nunca torço para eu estar correto. Não torço para minha opinião dar certo. É claro que a gente fica sensibilizado, porque aqui na condição de apresentador, é tanta demanda que a gente recebe e a gente se coloca no lugar da população. Sim. Mas eu defendia no começo que algo fosse feito. Mas eu fui convencido, agora pelo senhor mais ainda, mas quando o Capivara veio aqui, eu também já tinha ficado convencido de que não é por aí que deveria ter sido tocado, porque de fato, senão você vai abrindo a exceção, vai se tornando regra. E aí o dinheiro público vai sendo utilizado de qualquer forma. Então, como aconteceu no passado. Exato. No passado, muito distante, todos os governos do estado tinham um banco. Era o Banespa, era o Banerj. O que aconteceu com esses bancos? Afundaram o banco, porque agiram de forma ilimitada. Então, o gestor a nível local também tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade. Por isso que foi criado, ainda na época do Fernando Henrique Cardoso, uma grande lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe limite. Você vê que mesmo impondo limite, o governo Guti deixou 900 e poucos milhões. Isso teria que ser criminalizado, André. Isso teria que ser criminalizado, porque se ele sabia que ele ia estourar, ele deveria ter, já ali por mês de maio do ano passado, ter contingenciado. E não simplesmente deixou a coisa fluir e o próximo que... Não vou falar o palavrão. Opa, tudo bem. Vamos na elegância caminhando aqui para encerrar. Então, vereador, para a gente amarrar a entrevista,
passamos por diversas questões aqui que dão um pouco da dimensão dos problemas que a cidade está enfrentando e da dificuldade que um gestor que pega uma caneta tem para... É muito pepino para descascar, é muita bomba para escapar. De modo geral, entre erros e acertos, entre mortos e feridos, estamos a quase 100 dias do governo Lucas Sanches, marca esta que será alcançada em 10 de abril. Que balanço que o senhor faz? É um início positivo? O senhor se diria satisfeito? Eu digo satisfeito, se mostra positivo. É um prefeito que está se mostrando mais próximo da população, está ouvindo, não só o próprio prefeito, como os seus auxiliares, especialmente aí os secretários, os demais colaboradores. E é isso que a gente espera, um governo participativo que trabalhe junto com a Câmara Municipal, ouvindo o Legislativo, porque assim como tem muitas pessoas para, às vezes, falar o que não deve, tem muitas pessoas de bastante conhecimento que querem colaborar. E nós queremos o melhor da cidade, nós queremos uma cidade pujante, que volte a ter tradição, de fato, realmente ser uma grande cidade, ganhando de outras cidades, não desmerecendo as demais cidades, que tenham um bom orçamento e que esse orçamento se retribua em favor da população. Então, eu diria que dentro desse cenário de diversos problemas que ele pegou, ele mesmo faz relato, o próprio prefeito Lucas, o Santiago já me falou em várias oportunidades, que quando foi feito o governo de transição, não houve transição. O ex-prefeito Guti criou todos os mecanismos para não dar acesso aos dados, às informações necessárias. Então, imagina, André, você se tornar prefeito de uma cidade com uma dívida vencida de quase 1 bilhão, além dos empréstimos que nós temos pela frente, e você não sabe o que fazer porque você não teve acesso aos números, às informações, os dados. Para você ser um bom gestor, você tem que ter dados, você tem que ter todas aquelas estatísticas na sua mesa, e isso não foi facilitado pelo ex-prefeito Guti. Agora eu pergunto, você acha que uma pessoa dessa ama a cidade? Não ama a cidade. Eu amo os meus interesses políticos. Então ele colocou os interesses políticos dele acima dos interesses da cidade. E é o contrário, a gente que se envolve com as políticas públicas, a gente tem que estar envolvido para fazer política para a população, para o coletivo e não para o individual, que foi o que aconteceu na gestão do ex-prefeito Guti e que nós não podemos ficar quietos, nós temos que mostrar isso dia após dia, daqui 1 mês, 2, 3, 4, 6 meses para a população, porque pessoas com esse perfil nós não podemos validar como bom gestor. É isso, a gente não pode colocar as coisas para debaixo do tapete sob o mantra da pacificação, de apaziguar as coisas, porque... Só olhar para frente e esquece o que eu fiz. Isso depois a gente sabe, a conta sempre chega. Gente, olha, que belíssima entrevista que nós tivemos, falamos sobre muitos assuntos com tecnicalidade e, além de tudo, o vereador Lércio Santos, assim como eu, é santista. Então... Não tinha como terminarmos, né, a entrevista de forma melhor. Vereador Lércio Santos, tá vendo? Falei do Santos, ele até ficou meio cabisbaixo, lembrou do gol que o Santos tomou do Vegete de cabeça no final de semana. Que situação a do nosso Santos, mas vai melhorar, né, vereador? Com certeza. Dia, quem sabe, a gente volta a sorrir, não é mesmo? Com certeza. Já está melhor, né? Escapamos da Série B, já está um pouquinho melhor. Vamos avançando, o Neymar está aí para ajudar. É isso aí. Vereador Lércio Santos, terminando de ótima forma a nossa semana de entrevistas aqui no Radar de Notícias. Vereador, agradeço muito ao senhor, que é sempre, me permita aqui a brincadeira, o nosso oráculo para assuntos jurídicos, sempre nos ajudando, sempre muito cordial, respeitoso com o nosso trabalho, sempre atencioso ao Radar de Notícias. Desejo um ótimo trabalho, já fazendo o convite para que o senhor volte e dizer o que o senhor já sabe. As portas do nosso estúdio estão sempre abertas. Uma boa noite, bom descanso e volte mais vezes. André, eu agradeço e sempre destacando que o trabalho da imprensa é importante na cidade. E nesse cenário aí nós precisamos cada dia mais estar juntos e nos respeitar, porque a classe política sem a imprensa não é ninguém. E é isso aí. Muito bem. Obrigado ao vereador, a sua equipe, o Alexandre que está aqui também, toda a equipe de assessoria do vereador Laércio, a nossa grande, maravilhosa e fantástica audiência, todo o nosso público, nossa equipe aqui que faz esse programa brilhar diariamente. A gente volta na segunda-feira, 18 horas, no horário que você já está acostumado, dia de Rabi Kalil, o colunista político mais bem informado da cidade de Guarulhos. Ótima noite de quinta-feira, uma abençoada sexta-feira e um fantástico final de semana. A gente se vê a qualquer hora. Fique com Deus
uma boa noite e até a próxima. No ar.